Olá, alunos da disciplina Circuitos Elétricos 2, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos dar continuidade à nossa análise de circuitos e verificar o teorema da superposição aplicada a circuitos de corrente alternada. Vocês já conhecem esse teorema, agora a gente precisa só dar uma relembrada no funcionamento básico dele e ver como que ficaria a aplicação para circuitos em corrente alternada, quais são as vantagens de se trabalhar com ele, por exemplo. Então, lembrando, esse tipo de análise é muito útil quando o circuito apresenta mais de uma fonte. E nesse caso, a fonte pode ser de corrente, pode ser de tensão, pode ser contínua e alternada também, até de maneira simultânea. E a ideia básica dele é se basear na linearidade dos circuitos de corrente alternada, que é uma característica presente também no circuito de corrente contínua, e isso permite a aplicação do método, ou seja, os componentes do circuito vão ter respostas semelhantes aplicadas aí às fontes de tensão e de corrente, ou seja, vai depender só do valor dela, a resposta vai ser sempre proporcional. Isso gera a ideia da linearidade deles. E a grande vantagem desse circuito aqui, dessa análise de circuitos, é que ela pode ser aplicada quando a gente trabalha com fontes de frequências diferentes. Então, se a gente tiver um circuito com várias fontes que têm a mesma frequência, a análise de malhas e nós é muito bem-vinda. Agora, se a gente estiver falando de circuitos que têm fontes com frequências diferentes, aí tem que ser o método da superposição, porque o circuito vai ser visto por cada fonte de uma maneira diferente, as reatâncias mudam de acordo com a frequência que a gente tem ali na fonte. O método da superposição trabalha com a ideia de que a tensão ou a corrente em um determinado elemento do circuito é o resultado da contribuição de todas as fontes para aquele mesmo elemento, ou seja, nós vamos fazer a análise do circuito do ponto de vista de cada fonte, para descobrir o quanto que ela contribui em termos de tensão e de corrente para cada elemento que aparece ali, seja ele capacitor, indutor ou resistor. E aí, no final das contas, somando essas contribuições, nós saberemos qual é o valor de tensão e de corrente naquele elemento ali. E aí essas correntes ou tensões podem ser somadas ou subtraídas, dependendo do sentido que a gente tem ali para elas. Apesar de que quando a gente fala em corrente alternada, nós vamos só trocar o ângulo, em vez de subtrair, nós vamos atribuir uma defasagem de 180 graus. Mas a ideia aqui é que para saber se a gente vai precisar atribuir essa defasagem ou não, a gente vai adotar um sentido, que é uma referência, um sentido da corrente, uma polaridade da tensão, e a partir daquele sentido ali a gente faz a análise. Ou seja, eu sei que tem uma corrente para a direita com um ângulo de 70 graus, por exemplo. Aí eu já vou levar isso em consideração na hora de somar com as contribuições das outras fontes. Então a gente, mesmo trabalhando com corrente alternada, com aquela ideia de que a polaridade está mudando o tempo todo, nós vamos precisar saber qual é o sentido de referência em relação àquele ângulo que aparece ali. Porque uma coisa, eu falo que eu tenho uma corrente para a direita com 70 graus. E se eu tiver uma corrente para a esquerda, eu preciso me preocupar com o ângulo dela, não é só falar, não, corrente alternada tanto faz, não é por aí. Então, se a corrente está para a direita com um ângulo de 70 graus, eu poderia representar ela para a esquerda com um ângulo de 250, ou seja, com uma defasagem de 180 graus, somados aí 70 dá uns 250. E aí a aplicação dela é muito simples, como eu falei, nós vamos focar em uma fonte de cada vez, então nós vamos focar em uma fonte e retirar as outras do circuito. Cada fonte conectada deve ser substituída por sua resistência interna. Na prática, toda fonte tem uma resistência interna, mas na teoria a gente fala que essas resistências podem assumir só dois valores, dependendo do tipo de fonte que a gente está trabalhando. Então, se porventura vocês esbarrarem em algum exercício que fala que a fonte tem um valor de resistência interna, vocês não podem esquecer que é esse valor que vai ficar no lugar da fonte. Mas, de maneira geral, se for fonte real, nós vamos ter o seguinte: para a fonte de tensão, resistência interna 0, então quando a gente tirar uma fonte de tensão do circuito, desde que não tenha sido falado nada sobre a resistência interna dela, nós vamos considerá-la ideal. Então, tirou a fonte do circuito, no lugar dela fica um fio, um curto-circuito. Agora, se a fonte for de corrente, nós vamos deixar no lugar dela uma resistência infinita, desde que também não tenha sido dito nada a respeito da resistência interna dela. Então, no lugar da fonte de corrente vai ficar um circuito aberto. Depois que a gente tiver feito a análise para a primeira fonte que a gente escolheu, nós vamos voltar para as fontes removidas e repetir o processo para cada fonte que a gente tem ali.
Então, se o circuito tiver 10 fontes, nós vamos fazer 10 análises para ele, uma do ponto de vista de cada fonte, e no final nós vamos somar ou subtrair as contribuições de cada uma daquelas N fontes que nós temos ali. No final das contas, aquele resultado final pode ser expresso no domínio do tempo, que é bem interessante, né? Principalmente se as fontes tiverem frequências diferentes, que aí eu vou ter ali uma senoide de tensão, por exemplo, com uma certa frequência, somada com outra senoide de tensão com frequência diferente. E aí eu preciso saber exatamente quais são essas senoides, né, quais são as frequências para eu poder trabalhar com isso aí de maneira adequada, igual nós vamos ver nos exemplos mais à frente. Então aqui, só para ilustrar melhor essa questão de remover a fonte, né, eu coloquei as etapas. Né. Então, analisando um circuito aqui. Esse circuito só tem resistores e está trabalhando com tensão contínua. Não tem problema. A ideia é a mesma. Né? O que eu aplico em tensão contínua, eu vou aplicar também para tensão alternada. Então, olha só, começando aqui a análise, né? Eu vou focar na fonte de tensão primeiro. A fonte de corrente é removida do circuito, no lugar dela fica um gap. Então, atenção, porque nesse momento que a gente deixou um gap, pode acontecer, né, de algum componente, como é o caso do resistor R4, não ter mais contribuição no circuito. Por quê? Se aqui tem um gap, logo eu não tenho corrente fluindo pelo resistor R4. Então ele pode ser removido da minha análise. Eu vou desconsiderá-lo e vou analisar o restante aqui, né? R2 em série com R3, o R4 está fora, né? R2 em série com R3, em paralelo com R1, resolvida a resistência equivalente do ponto de vista da fonte de tensão. Então cuidado na hora de pensar, né, se aquele resistor ou indutor ou capacitor vai permanecer no circuito ou não. Se ele estiver em série com gap, com o circuito aberto, é só remover ele do circuito. O mesmo vale para quando a gente for fazer a análise do ponto de vista da fonte de corrente. Nós vamos remover a fonte de tensão e no lugar dela vai ficar um fio, né, um curto-circuito. E é necessário verificar, porque se houver algum resistor em paralelo com aquele curto-circuito, ele não aparece na nossa análise do ponto de vista da fonte de corrente. Que é o caso do R1. Então, olhando aqui, ele está em paralelo com 0 ohms. Eu vou fazer então o produto sobre a soma dos dois, vai dar 0. Ou seja, como se o R1 não estivesse aqui. A corrente vai fluir pelo R2, chegando nesse nó, ela vai passar toda pelo curto-circuito. Então, eu posso remover o R1 da minha análise. Aí eu vou ter o seguinte, né, como resistência equivalente. R2 em paralelo com R3, o resultado em série com R4. Que é o que a fonte de corrente enxerga em termos de resistência equivalente. E aí depois tem a ideia das contribuições. Né? Eu vou somar ou subtrair as contribuições de acordo com o sentido da fonte. Então, observando que o resistor R1 só aparece na análise da fonte de tensão. Né? Para a fonte de corrente, como nós vimos, ele ficou em paralelo com um curto e foi removido do circuito. A corrente, então, sai da fonte de tensão, chegando a esse nó, ela desce para o resistor R1 e vai para a direita pelo resistor R2. Então, a única corrente que nós temos passando pelo resistor R1 é devido à fonte de tensão. Né? Ou seja, a tensão nele é exatamente a tensão da fonte. Ele está em paralelo com a fonte, então ele não pode sofrer influências de outras fontes. Né? Até é razoável pensar nisso. Está em paralelo com a luz de tensão mesmo. Depois nós temos o resistor R2. A fonte de tensão está aplicando uma corrente para a direita, enquanto a fonte de corrente está aplicando uma corrente aqui que vem para a esquerda. Logo, essas duas correntes vão ser subtraídas. E o resultado vai depender de qual delas é a maior corrente. Se a gente estiver falando de corrente contínua, né? Eu vou definir, por exemplo, que veio 1 ampere devido a essa fonte de tensão para a direita, 2 amperes devido à fonte de corrente para a esquerda. O resultado não é 1 ampere para a esquerda, não tem segredo. Agora, se a gente estiver falando em fasores de corrente, ou seja, se eu estiver trabalhando com corrente alternada, eu não preciso me preocupar com qual corrente é maior. Eu escolho um sentido para fazer a subtração, por exemplo. Eu vou fazer essa corrente para a esquerda menos a corrente da direita. O ângulo resultante vai estar defasado 180 graus em relação ao que eu obteria, né, se eu tivesse feito essa corrente cinza menos a corrente vermelha. Ou seja, não importa muito qual é a ordem que eu vou fazer a subtração. O que importa é que seja subtração, porque no final das contas, o ângulo que eu tenho como resultado ou vai dar, entre aspas, o ângulo correto, ou ele vai dar defasado 180 graus, e o sentido da corrente também vai dar defasado 180 graus. Então, se eu troco os dois, é a mesma coisa de não trocar nenhum. No final das contas, o resultado é o mesmo. Para o resistor R3, nós temos aqui a corrente da fonte de tensão descendo e da fonte de corrente também descendo. Então, aconteceria aqui uma soma. E por fim,
Para o resistor R4, nós temos apenas a corrente da fonte de corrente para a esquerda. A fonte de tensão não interfere nele, porque, do ponto de vista dessa fonte, aqui nós vamos ter um circuito aberto, um gap, e aí eu não tenho corrente nenhuma da fonte de tensão passando pelo resistor R4. Ele tem influência só da fonte de corrente. E aí a nossa análise ficaria completa, né, depois de fazer as somas e subtrações adequadas. E aqui nós temos alguns exemplos. Então vou resolver com vocês aqui. E a ideia é trabalhar com o cálculo, depois nós vamos trabalhar com a simulação e por fim vamos fazer uma análise computacional, ou seja, vamos usar o Octave para fazer ou para obter, né, os gráficos de tensão e corrente no resistor de um ohm. Então vou tomar ele como exemplo, resolvendo para ele, é possível resolver para qualquer outro circuito. Tem só um detalhe interessante aqui antes da gente começar a resolver, que é o seguinte. A primeira fonte aqui, a fonte de tensão, está trabalhando em termos de cosseno. A fonte de corrente está trabalhando em termos de seno, ou seja, existe uma defasagem de 90 graus entre as duas. Quando eu passo as duas para seno, por exemplo, eu vou observar essa defasagem de 90 graus. E outra coisa também que a gente observa é o seguinte, essa fonte tem uma frequência angular de 2, né? O ômega dela vale 2, que é 2πf, e aqui o ômega vale 5, ou seja, nós já temos diferenças de frequência também. Então, tomar cuidado com isso aí. E a última fonte que aparece aqui é contínua. Então, ela vai enxergar o circuito de uma maneira diferente das outras duas. Né? Por exemplo, a fonte contínua, a gente considera que ela tem uma resistência, uma frequência zero, logo, a reatância capacitiva para ela é infinita, aqui vai ficar aberto, e a reatância indutiva para ela é zero, então aqui vai ficar um curto-circuito. E aí é a mesma ideia, né? Eu vou somar ou subtrair minhas tensões ou correntes no final das contas e chegar ao resultado final. Ou seja, nós já vemos logo de cara que o indutor e o capacitor só sofrem influência dessas duas fontes, a terceira está fora. Né? Só os resistores é que vão sofrer influência da fonte de tensão contínua. Temos aqui então o nosso exemplo. Vamos começar trabalhando com a fonte de tensão alternada. A primeira coisa importante que a gente precisa verificar aqui é o seguinte, que nós estamos trabalhando com cosseno. E aqui, seno. Então, para isso fazer sentido no final, a gente pode já converter logo de cara. Em vez de falar que eu tenho 10 cosseno de 2t, eu posso falar que eu tenho 10 seno de 2t mais 90 graus. Ou seja, o cosseno é o seno adiantado em 90 graus. E aí eu já trabalho com tudo igual, né? Tudo em termos de seno. Apesar de que no final das contas não faria tanta diferença, porque voltando para o domínio do tempo, é que a gente vai poder fazer a soma propriamente dita. No domínio da frequência não faria sentido somar porque a gente está trabalhando com frequências diferentes. Mas para ir acostumando com essa ideia, né, de transformar tudo para seno, vamos fazer isso aqui também. Que aí na hora de somar, né, em outro circuito que as fontes têm a mesma frequência, vocês já vão estar preparados para isso. Então vamos lá. O primeiro passo, né, é resolver as reatâncias. Então temos aqui um XL e aqui um XC que vão ser calculados. Então para esse circuito nós teremos XL igual a 2π vezes F vezes L. Lembrando que 2πf é o nosso ômega, que nesse caso aqui vale 2, né? 2t. Na verdade só 2, né? Porque o 2 acompanha o t. Então vai ficar aqui 2 vezes 2, 2N, né, da nossa indutância. Na verdade tem um J aqui também, né? Não podemos esquecer da parte imaginária. Então teremos J4 ohms. E o XC é menos J vezes 1 sobre ômega C. Então vai ficar aqui menos J vezes 1 sobre 2 vezes 0,1. Vai dar menos J 5 ohms. Então já temos aí as nossas reatâncias. Vamos aproveitar e verificar o circuito, como vai ficar. Porque agora a gente está analisando só a primeira fonte. Então vamos desenhar no domínio da frequência e já começar a trabalhar com esse cálculo. Então a nossa fonte vai ser 10 com ângulo de 90 graus. O fasor de tensão dela. O indutor é J4 ohms. A fonte de corrente se transforma em um gap. Então a gente tira ela do circuito e deixa aberto. O resistor de 1 ohm não tem diferença. O capacitor se transforma em uma reatância de menos J5. E o resistor de 4 ohms também aparece aqui sem alteração.
E para fechar, essa fonte de tensão vai ser substituída por um curto. Então já temos aí o nosso circuito a ser analisado, né? É basicamente, né, para resolver aqui a impedância equivalente, o paralelo desse resistor com o capacitor e depois a série do restante. Então ficou fácil de calcular aqui, ó. Z equivalente para esse circuito é igual a menos J5 vezes 4 sobre 4 menos J5 mais 1 mais J4. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter o seguinte. Esse produto aqui vai dar menos J20 dividido pelo número de baixo, né? E aí, fazendo a forma polar na calculadora, nós vamos encontrar 6,40 e o ângulo de menos 51,34 graus. O restante aqui é só repetir. Nossa impedância equivalente vai ser menos J20, a mesma coisa que 20, com o ângulo de menos 90. Então já vou usar esse número para fazer divisão. 20 por 6,40 dá 3,12. E o ângulo aqui vai ser menos 90 menos 51,34. Então vai ser 90 mais 51,34. Que vai dar aqui menos 38,66 graus. Mais 1 mais J4. Então, passando este número aqui para a forma retangular, nós vamos ter o seguinte. 2,44, parte real, e a parte imaginária, menos 1,95 J, mais 1 mais J4. Então, a impedância equivalente vai ser 2,44 mais 1, que seria a parte real, menos J 1,95 mais 4, vai dar 2,05 positivo. E passando agora para a forma polar, nós vamos ter 3,44 e 2,05, que vai dar 4,00, né, com ângulo de 30,79 graus. Então, essa é a nossa impedância equivalente. Agora nós podemos calcular a corrente total. Ela está fluindo aqui para a direita, né? E aí já calculamos, já saberemos, né, a corrente no resistor R1, que foi o objetivo. Tensão e corrente no resistor R1. Eu já saberei a contribuição da fonte de tensão alternada. Depois a gente vai ver das outras fontes. Mas a princípio é só fazer isso aqui, ó. A corrente total, que é exatamente a corrente do resistor de 1 ohm, que a gente está procurando, é igual a tensão da fonte, 10 com ângulo 90, dividido por 4 com ângulo de 30,79. Então vai dar aqui 2,5 com ângulo de 59,21 graus. Então essa é a corrente que a gente está procurando, né? E ela está para a direita. Importantíssimo lembrar disso aí, ó. Agora a gente faz a mesma análise para as demais fontes. Vou aproveitar esse espaço aqui que está reduzido e já vou fazer a análise para a fonte de tensão contínua. A gente deixa a fonte de corrente alternada para o final. Então, analisando agora essa fonte aqui, nós vamos ter o seguinte. Essa fonte foi removida, a fonte de tensão alternada foi removida, virou um curto-circuito. Do ponto de vista da corrente contínua, o indutor é um curto-circuito. A fonte de corrente fica aberta, sendo removido do circuito. Teremos aqui então o resistor de 1 ohm, que é o nosso foco, né? O capacitor, do ponto de vista da fonte de corrente contínua, também é um curto-circuito, também é uma chave aberta. E por fim teremos aqui o resistor de 4 ohms conectado à fonte. 5 volts. Então quer dizer que eu tenho uma fonte de 5 volts dividido para dois resistores ali, né? Um de 4 ohms, o outro de 1 ohm. E o sentido dela aqui é para a esquerda. Ou seja, em relação à primeira fonte, né, a gente vai ter uma subtração. Importante já ir lembrando disso também. Então podemos dizer que a corrente total aqui nesse circuito é simplesmente
5 volts dividido por 5 ohms. Uma corrente de 1 ampere com ângulo zero, né? No caso, na verdade a gente nem fala em ângulo, esse valor aqui é contínuo. Então, na hora de converter isso para o domínio do tempo, nós vamos ter simplesmente 1 ampere, sem preocupar com o seno. Diferente daqui, né? Se a gente fosse levar essa informação aqui para o domínio do tempo, como é que ela ficaria? A corrente do resistor que a gente está procurando é igual a 2,5 de amplitude vezes seno de a fonte, né? Estava trabalhando aqui com uma frequência angular igual a 2 radiano por segundo, então 2t mais 59,21 graus em amperes, né? A gente está falando de corrente, tem que ter unidade em amperes. Então, no domínio do tempo, nós temos isso aqui, ó. E aqui também, né? No domínio do tempo, nós vamos ter simplesmente 1 ampere, né? Na verdade, esse cálculo já é feito no domínio do tempo. Então, significa que eu vou ter essa corrente aqui subtraída dessa corrente, né? Considerando aí o sentido predominante para a direita, né? Se eu falar, ó, o sentido de análise é esse aqui. Então, é essa corrente menos essa daqui. E aí agora a gente precisa saber como que essa fonte de corrente está contribuindo para o circuito para fazer o cálculo final, né, no domínio do tempo e verificar se ele ficou correto. Agora o cálculo para a última fonte. Para a fonte de corrente alternada, né? Então a fonte de tensão alternada vira um curto-circuito. Nós vamos ter aqui o indutor. Vamos ter os dois Henry. A fonte de corrente é o nosso foco, então ela aparece aqui. Ela tem 2 seno de 5t amperes. O resistor de 1 ohm está aqui. O capacitor de 0,1 farad. O resistor de 4 ohms. E a fonte contínua foi substituída por um curto-circuito também. Então já podemos fazer a nossa análise, né? Primeiras reatâncias. Então, XL é igual a J ômega L, J vezes 5 vezes 2. Então tá J 10 ohms, um valor diferente do anterior, né? Porque a frequência da fonte mudou. E o XC é igual a menos J vezes 1 sobre ômega C. Então menos J vezes 1 sobre ômega, nesse caso aqui é 5. E o capacitor de 0,1, então vai dar 1 dividido por meio, vai dar menos J 2 ohms. E do ponto de vista dessa fonte, a gente vai ter o seguinte. O resistor de 4 ohms está em paralelo com o capacitor. Esse resultado está em série com o resistor. E o resultado dessa série em paralelo com o indutor. Então, podemos escrever o seguinte, que a impedância equivalente, nesse caso aí vai ser, vou chamar esse paralelo aqui de ZA. Então, vai ficar 4 vezes menos J2 sobre 4 menos J2. Então vai ser o ZA mais o resistor de 1 ohm em paralelo com o indutor, que é J10. Então vou fazer aqui produto dos dois sobre a soma dos dois. Isso aí é a nossa impedância equivalente. Então vamos começar pelo cálculo de ZA. Então 4 menos J2, 4 vezes menos J2 vai dar menos J8, que é a mesma coisa, né? Lembrando aí, de 8 com ângulo menos 90. E aqui embaixo a gente vai converter para a forma polar aqui na calculadora. Então 4 menos 2 vai dar 4,47 e o ângulo de menos 26,56 graus. Fazendo a divisão aqui então, nós vamos ter 8 por 4,47, que é 1,79, o ângulo de menos 90 mais 26,50, que é 6. Dá menos 63,44 graus ohms. E a impedância equivalente então é igual. Esse resultado aqui mais 1.
sobre, na verdade, mais 1 vezes J10, que é a mesma coisa que 10 com ângulo 90, sobre esse valor aqui, do ZA, mais 1 mais J10. Nesse caso aqui, como a gente vai fazer soma, é interessante passar esse ZA, né, para a forma retangular dele. Então 1,79 com ângulo de menos 63,44 é igual a 0,8 real, e o imaginário igual a menos 1,60. Então menos J 1,60 mais 1, e esse resultado aqui vezes 10 com ângulo 90. E embaixo, né, no denominador, nós temos o mesmo valor do ZA, que é 0,8 menos J 1,60 mais 1 mais J10. E agora, resolvendo aqui, nós vamos ter o seguinte. Primeiro, esse resultado aqui, o número, né, dentro do parênteses vai ser 1,8 menos J 1,60. Isso aí multiplicado por 10 com ângulo 90 graus. Dividido por 1,8 real, somando ali as partes reais, e somando as partes imaginárias, nós vamos ter mais J 8,4. Então, convertendo isso daqui para a forma polar, nós vamos ter 1,8 menos 1,6. Vai dar 2,41. E o ângulo de menos 41,63 vezes 10 com ângulo 90 graus. Dividido por esse número aqui na forma polar dele vai ficar 1,8 e 8,4. 8,59 com ângulo de 77,90 graus. Então a impedância equivalente vai ser 2,41 vezes 10 dividido por 8,59, que dá 2,80. E o ângulo vai ser menos 41,63 mais 90 menos 77,90, que dá menos 29,53 graus ohms. Então, essa é a impedância equivalente do nosso circuito. E agora a gente tem que saber, né, como que essa corrente vai se dividir os dois lados aqui. Com o valor da impedância equivalente, a gente pode encontrar a tensão da fonte. Porque, afinal de contas, ela é de corrente, né? Então, se eu multiplicar o valor da impedância pela corrente, né, ou pelo fasor de corrente, que a gente ainda não tinha colocado aqui, mas ele é 2, o valor de pico, com a fase aqui é 0. Então nós temos uma fonte de corrente que é 2 com ângulo 0, então 2,8 vezes 2 deu 5,60 com um ângulo de menos 29,53 volts. Ou seja, essa fonte de corrente tem que aplicar esse valor de tensão para conseguir chegar na corrente necessária, né? De acordo com o projeto dela, vamos dizer assim. E agora que a gente já sabe o valor de tensão, é só fazer o seguinte. Nós já temos esse paralelo aqui, que é o ZA, né? Já foi calculado, tá aqui embaixo. Esse ZA em série com o resistor de 1 ohm é exatamente toda a impedância desse ramo à direita, né? Do que a gente tem à direita da fonte. Então, se eu somar ZA com 1 ohm, que foi o que a gente fez aqui, ó, ZA mais 1 ohm, resultou em 2,41 com ângulo de menos 41,63. Então, se eu dividir essa tensão da fonte por essa impedância do ramo à direita, eu saberei qual é a corrente que está fluindo para a direita, que é o nosso objetivo. Então, vou escrever aqui, ó, corrente do resistor de 1 ohm é igual à tensão da fonte
dividido pela impedância, que é o ZA mais 1 ohm, que a gente já tinha calculado ali em cima. Vamos aproveitar, né, que é o jeito mais fácil de resolver isso aqui. Então 5.6 por 2.41 dá 2,32 com um ângulo de menos 29,53 mais 41,63 dá 12,1 graus amperes, né? Então essa é a corrente que a gente estava procurando. Lembrando que essa fonte gera uma corrente para a direita, né, de acordo com a posição ali dos elementos. E essa corrente aqui no tempo vai ficar da seguinte forma, né? 2,32 multiplicado por seno de 5t, igual aparece aqui. A frequência é a mesma para as correntes de uma mesma fonte, mais 12,1 graus amperes, ou seja, isso aqui é a corrente no tempo. Agora, nós precisamos do valor final, né? Ou seja, eu vou chamar aqui de corrente total no resistor 1 de 1 ohm. Eu vou falar nessa corrente no tempo, né? Então, corrente no tempo é igual. Voltando aqui no cálculo anterior, nós obtivemos esse valor de corrente no tempo, né, de acordo com a fonte de tensão alternada. Detalhe que ela está para a direita, né? De acordo com a fonte de tensão contínua, a corrente para a esquerda de 1 ampere. E agora, de acordo com a fonte de corrente, uma corrente para a direita com esse valor aqui. Então, vou tomar como referência uma corrente para a direita, porque tem duas fontes nesse sentido. Mas lembrando que tanto faz, né? Então, vou falar aqui o seguinte. Ó. O resistor de 1 ohm tem uma corrente para a direita. E essa corrente vale essa senoide mais esta senoide menos 1 ampere. Porque a corrente de 1 ampere está no sentido contrário. Então, vou colocar aqui, ó, 2,5 vezes seno de 2t mais 59,21 graus mais essa senoide aqui, 2,32 vezes seno de 5t mais 12,1 graus menos 1 ampere da fonte contínua. Então, essa é a corrente que nós temos no tempo, né? Vamos colocar a unidade aqui também no final, amperes. Então, a resposta para o problema é essa expressão grande aqui, né? Porque a fonte está trabalhando com frequências diferentes, né? Ou as fontes estão trabalhando com frequências diferentes. E quando a gente somar isso daqui tudo, nós vamos ter a forma de onda da tensão no resistor. Então, a ideia agora é fazer a simulação desse circuito no Tina, observar os resultados de cada fonte, e quando isso daí estiver pronto, observar o resultado total, né? Ou seja, como que isso aqui vai ser representado de forma gráfica, porque isso aqui não é só um fasor, né? A gente não pode falar que deu tantos amperes, né? 2,5 mais 2,32. Isso aqui não pode ser somado, porque as frequências não batem, né? E no final das contas, vamos também simular isso daqui no Octave para gerar a mesma forma de onda que a gente obteve lá no Tina, né? Ou seja, nós vamos colocar essa expressão seno aqui, né? Essas duas expressões seno e a parte contínua aqui no final, para poder chegar no que o Tina gerou para a gente. Agora vamos fazer a simulação do circuito. Eu vou colocar aqui no Tina, né? E escolher as fontes adequadas. Então, a primeira fonte que nós temos aí é a de tensão alternada. Vamos trabalhar com o voltage generator, o indutor, a fonte de corrente. A gente vem aqui em sources e vamos escolher o current generator. E a gente pode definir se ela é alternada, por exemplo, como é o caso aí. Depois nós temos lá na aba Basic, de novo, o resistor, o capacitor, outro resistor de 4 ohms e a fonte de 5 volts lá no final, que é a contínua, pode ser essa bateria aqui. E como o nosso objetivo é medir a corrente no resistor de 1 ohm,
de acordo com o sentido que a gente definiu durante o cálculo, eu vou colocar aqui o amperímetro no mesmo sentido que foi definido como sendo a nossa referência. Então tá aí o nosso circuito, né? Os componentes do nosso circuito. Agora é só fazer a conexão. Então, e depois da conexão, né, claro, escolher os valores adequados de cada componente, a forma de onda das fontes, né, e tudo mais. E depois a gente pode fazer a simulação. O primeiro indutor aqui é de 2 Henry, o resistor de 1 ohm, o segundo resistor de 4 ohms, o capacitor de 0,1 farad ou 100 milifarad. Essa fonte aqui tem 5 volts, então já está certo. Essa fonte tem 10 volts de pico, né? A forma de onda que a gente vai usar é senoidal. 10 volts. A frequência, o que nós temos dela é a frequência angular, né? Nós sabemos que o ômega vale 2 radiano por segundo. Se eu quiser saber a frequência, para poder colocar aqui no TINA, é só dividir 2 por 2π, que vai dar 318,31 mHz. E a fase dessa senoide aqui é 90 graus. Porque como nós vimos, né, ela está em termos de cosseno. A gente transforma para seno e dá o OK aqui. Nós temos também a fonte de corrente. Ela também é senoidal, 2 amperes, e a frequência dela, angular, é 5 radianos por segundo. Dividindo isso daí por 2π, vai dar 795,77 mHz. Ok? Ok. Então, antes de ver o efeito das 3 fontes no nosso resistor, que é o objetivo do nosso cálculo, né? Lembrando que se eu quisesse analisar qualquer outro componente do circuito, eu seguiria os mesmos passos. Mas o foco é o resistor, então vamos trabalhar com ele. Para a gente poder definir os valores de corrente nesse resistor, vamos verificar a contribuição de cada fonte. Então, se eu estou analisando a primeira fonte de tensão, eu tenho que eliminar a fonte de corrente do circuito, deixar um gap no lugar dela, eliminar a segunda fonte de tensão do circuito e fechar o circuito. Então, desse jeito aqui, eu vou analisar qual é a corrente fluindo pelo resistor devido à primeira fonte de tensão alternada. Então, analisando aqui, né, análise alternada, nós temos aqui uma corrente de 2,5 amperes, 59,22 graus. É o valor que a gente calculou, né? Tem só uma diferença aqui na segunda casa decimal do ângulo, mas é uma diferença desprezível. Então o nosso cálculo aí está adequado. Voltando com as fontes. Vou analisar agora do ponto de vista da fonte de corrente. Então vou eliminar aqui a fonte de tensão alternada, substituir por um curto-circuito. A fonte de tensão contínua também substituir por um curto-circuito. Rodando de novo aqui a simulação, análise alternada, nós vamos encontrar, nesse sentido, né, que a gente está trabalhando, o nosso cálculo mostrou que a fonte de corrente, né, influencia nesse resistor no mesmo sentido da fonte de tensão. A corrente sobe aqui pela fonte e vira à direita, né, se distribui para a esquerda e para a direita. Então, de acordo com os valores calculados, nós também encontramos aí um valor muito próximo disso, né? E por fim, voltando aqui com as fontes de tensão, nós temos a influência da fonte contínua. Então, eu vou tirar a fonte de corrente alternada, vou tirar a fonte de tensão alternada, substituir a fonte de tensão por um curto, a fonte de corrente fica como um gap mesmo. E agora eu vou fazer uma análise contínua, que a fonte que eu estou analisando é contínua. E calculando aí a corrente, a gente verifica que o valor dela é de menos 1000 mA, né? Ou seja, menos 1 ampere. Isso significa que a fonte está injetando uma corrente ao contrário da referência que eu coloquei para a medição. Então eu estava esperando uma corrente vindo da esquerda, né? O positivo ficou para a esquerda. Como a corrente está vindo da direita, ela ficou negativa conforme a gente esperava, né? Porque no nosso cálculo a gente viu que a corrente está no sentido oposto desse nosso cálculo aqui, dessa nossa medição aqui. Tá? Agora que está tudo certo,
a gente pode fazer o seguinte, voltar com todas as fontes, e para analisar a resposta do circuito no domínio do tempo, a gente vem aqui em análises e analisa o transiente. Então, se a nossa menor frequência aí é 318 mili, 1 dividido por 318 mili está dando um período de 3 segundos, 3,14 segundos. Então vamos colocar aí 6 segundos e meio de simulação para a gente poder ver aí 2 ciclos. Na verdade começa em 0, né? E acaba em 6,5 segundos. E aí eu vou, no princípio vamos colocar para desenhar a excitação, né? Que são as tensões das fontes e correntes, né? E vamos ver como é que isso daí vai ficar. Olha só, nós temos aqui a tensão da fonte alternada. Ela podemos até identificar ela aqui, ó, VG1, tensão do gerador 1, valor de pico 10 volts, né, fase 90 graus, então ela está adiantada 90 graus. Temos aqui, nessa senoide verde, a corrente do gerador 1, que é da fonte alternada, né, de corrente alternada. Aqui não apareceu a fonte contínua, mas ela estaria aqui em 5 volts, né, contínuos. E aqui é a nossa forma de onda da corrente que está sendo medida. Quando a gente pedir para identificar aqui, ele vai identificar como o AM1, ou seja, um amperímetro 1, né, o medidor de corrente 1. E aí a gente verifica que ela é uma forma de onda bem diferente, né, não é uma forma senoidal, como a gente estava esperando. Então agora vamos plotar só essa forma de onda. Vou tirar as fontes, né. Lembrando que se o TINA der esse probleminha, é porque a gente não salvou o circuito, tá? Então é só vir aqui, circuito, mandar salvar ele e rodar de novo o transiente. Então tá aí a nossa forma de onda de corrente no resistor. Então é uma forma, vamos dizer assim, meio maluca, né? Porque ela não é senoidal. Ela está recebendo a influência de 2 senoides mais uma parcela contínua. Então na hora de fazer esse cálculo aí, nós vamos ter que somar 2 senoides no tempo mais uma corrente que é contínua, né? Uma componente contínua. E aí nós vamos chegar nesse resultado. Tem como obter esse resultado por meio de outro software, né? Que é o Octave, que eu falei com vocês na aula passada. Se a gente aplicar os valores aí, as senoides, né, com essa corrente contínua no Octave, a gente consegue plotar essa forma de onda e comparar para verificar se está batendo com o esperado, né? Ou seja, para a gente poder chegar nessa forma de onda que o TINA apresentou para a gente, nós fizemos o cálculo, chegamos nas expressões de corrente, né, no domínio do tempo, né, as senoides no domínio do tempo, e agora a gente vai pegar o Octave e plotar isso daí, né, as nossas respostas, né, a soma das nossas respostas, para verificar se está batendo com a simulação do TINA. Então vamos a esse próximo passo. Então aqui já temos o Octave aberto. Ele apresenta aqui, né, uma janela onde a gente pode inserir os comandos. E aqui do lado ele apresenta uma janelinha com as variáveis que a gente já tem no nosso código, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui A igual a 12, ele mostra aqui o que eu acabei de inserir. E aqui ele criou uma variável A do tipo double 1 por 1, né? Ou seja, ela só armazena um valor. E esse valor é 12. Se eu atualizar o valor da variável A, então, por exemplo, A igual a 34. Ele apareceu, mostrou de novo, A igual a 34 e atualizou o valor dela. Se eu quiser que ele não mostre, né, igual ele tem feito aqui, eu posso colocar ponto e vírgula. Então A igual a 56, ponto e vírgula, ele atualiza, mas ele não mostrou aqui nessa janela de comandos, né, a informação A igual a 56. Então é possível desenvolver o código todo por aqui, né? A gente vai colocando uma linha de cada vez, ela já vai sendo executada logo em seguida. E no final a gente pode plotar o gráfico. Mas a gente encontra um problema fazendo isso, que é o seguinte: nós podemos perder esse código aqui de uma maneira muito rápida, porque fechando o programa, todas as variáveis armazenadas aqui são apagadas, né? E esse código não ficou salvo. A gente então precisa, para ter uma confiança maior aí no trabalho, fazer um código separado que pode ser salvo, para a gente poder só rodar ele depois, né? Um código que pode ser até mais extenso, mais complexo, e a gente não vai ter problema em rodar isso daí em outro momento, né? Até mesmo passar para outro computador, por exemplo, obter o mesmo resultado
em duas máquinas diferentes, né? Enfim, a gente pode fazer bastante coisa. E a ideia é clicar aqui em novo script, que a gente pode começar a trabalhar com o nosso código. Então aqui temos o novo script aberto, um documento em branco, né? Onde a gente vai colocar o nosso código. E é importante lembrar o modo como o Octave trabalha. Então a gente está interessado em plotar funções senoidais. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que vai ser necessário estipular um período de tempo, né? Então o tempo vai começar no 0 e vai até quantos milissegundos. Então lá no Tina a gente estava usando 6,5, né? 6 segundos e meio. Então qual o intervalo de tempo que a gente vai usar aqui? De 0 até 6,5, tá? Então já temos o intervalo. Mas é importante perceber também que o Octave trabalha com matrizes, né, de maneira geral. Ele é parecido, né, o derivado, enfim, inspirado lá no MATLAB. E a ideia do MATLAB é trabalhar com matrizes. Então isso daí funciona da seguinte maneira: nós vamos criar variáveis, né, igual no caso das variáveis que nós já criamos aqui, da variável A, né, é uma matriz 1 por 1. Então ela só tem um elemento, 56. Se eu quisesse fazer uma matriz B, por exemplo, com dois elementos, então por exemplo 2 e 6. Então está aqui, a matriz B é uma matriz com variáveis tipo double, 1 por 2 e tem os elementos 2 e 6. Eu poderia criar uma matriz C que tem mais elementos. Então, por exemplo, 3, 7, aí ponto e vírgula, 8 e 9. Fecha aqui o colchete. Então a matriz C é 2 por 2 e aqui estão os elementos dela, né? Até mostrou aqui pra gente como que eles estão posicionados. De maneira geral, para o que a gente está querendo fazer e para o que a gente vai usar ao longo da disciplina, nós vamos usar normalmente matrizes que têm uma linha e várias colunas. São chamados também de vetores. Então o nosso tempo vai ser, na verdade, um vetor. Eu preciso estipular todos os pontos onde a nossa tensão, a nossa corrente vai ser calculada. Então quando eu falo simplesmente que o tempo vai de 0 até 6,5, não é suficiente. Por quê? Verificando aqui, ó, olha o que ele faz. De 0 até 6,5. Lembrando que quando eu quero falar de número fracionário, eu uso ponto, né, no Octave. Então eu usei aqui de 0 até 6,5. Aí ele pegou os números inteiros do intervalo. Só que não é suficiente, né? Eu vou calcular a minha senoide só nesses pontos aqui. Vai ficar uma senoide bem, né, defasada, com poucos pontos. Eu não vou conseguir gerar aquele aspecto de senoide. Então é interessante a gente trabalhar com mais pontos. Aí a gente pode escolher um intervalo. Então eu quero de 0 até 6,5. Apertando para cima aqui eu tenho acesso à última linha, né? Então eu quero de 0 até 6,5, mas se eu colocar 2 pontos de novo, eu posso estipular um valor. Então, por exemplo, de 0 até 6,5 e eu quero que o intervalo seja de 0,1 segundos. Então eu crio agora um vetor com vários elementos. Então, aqui, ó, ele até mostra de 0 até 6,5 e ele tem 66 elementos. Será que vai ser suficiente? Vamos plotar o gráfico e ver como é que isso aí vai ficar, né? Mas enfim, a ideia é gerar esse vetor de tempo primeiro, e depois com o vetor de tempo é que eu vou estipular, né, os valores de corrente. Então vamos lá no script para a gente começar a plotar os nossos gráficos, né? Então aqui, outra coisa importante são os comentários, né? Nós podemos colocar o porcentagem aqui e escrever, né, um comentário na frente que vai nos ajudar a organizar esse código. Então, por exemplo, vou escrever aqui circuito, teorema da superposição. Então isso daqui não é lido como código, né, como parte do código, é só mesmo para a gente poder se orientar. Então eu venho aqui e estipulo o tempo de 0,1 até 6,5. Pronto, ponto e vírgula. E aqui na frente eu posso escrever, né, vetor de tempo. E eu passo de 0,1 segundo. Então vamos ver se é o suficiente, né? Se não for, a gente pode colocar 0,01, enfim, 10 milli, 1 milli, de acordo com a necessidade. Então já temos aí o tempo. Agora nós vamos escrever a senoide de corrente, né, devido à primeira fonte de tensão alternada. Ou seja, eu vou pegar aquele valor final, né, aquela expressão final que eu mostrei para vocês lá no cálculo, né, e vou colocar aqui. Então eu vou colocar a corrente. Eu chamo as variáveis de acordo com o que for mais viável, né? Então eu vou escrever aqui a corrente de acordo com a fonte de tensão alternada é uma variável que eu estipulei. Poderia ser outro nome, né, claro. Ela é 2,5
vezes aqui asterisco, né? Seno, em inglês, né? Então é 5, de 2t, ou seja, eu estou usando a variável tempo que eu criei aqui em cima, mais 59,21 graus. Beleza. Qual é o problema aqui? Nós não podemos usar graus. O Octavio calcula em radianos. Então a gente precisa converter para radianos. Aí observando aqui, né? Vamos supor, eu quero usar radianos. Como é que eu faço? Posso vir aqui no script, né? Na janela de comando, quer dizer, e falar o seguinte: eu quero escrever o número 59,21, que está como graus, eu quero escrever como radiano. O que eu posso fazer? Eu posso dividir por 180 graus e multiplicar por π. Então agora está escrito em radiano, a 1,033. Ótimo, posso usar ele assim. Ou posso usar também uma função que chama deg2rad, né? Ou seja, graus para radiano. 59,21 e ela me dá o mesmo valor. Ela é até mais rápida, né? Olha lá, deg2rad e coloco o valor aqui dentro. Então posso usar ela aqui, ó, deg2rad. Então, ou seja, eu vou resolver primeiro a função que transforma graus em radiano. Depois disso, eu multiplico 2 por t, resolvo a soma e aí sim tiro o seno, considerando tudo em radiano. Então não se esqueçam disso, né? O Octavio, o MATLAB trabalham sempre em radiano. E aqui na frente eu posso colocar um comentário, né? Corrente devido à fonte de tensão CA. Depois eu coloco uma corrente devido à fonte de corrente CA, que é a segunda senoide que nós vimos. Então 2,32, que multiplica seno de 5t mais, eu vou converter, né, deg2rad, 12,1. É interessante também que igual a quantos parênteses eu tenho que fechar aqui no final, ele mostra, né? Aqui é o azulzinho, ele está mostrando que é o parênteses devido à função deg2rad e depois a função seno. Então são só 2 parênteses que eu vou fechar. E aqui na frente eu escrevo a corrente devido à fonte de corrente CA. E por fim, a gente coloca aqui a corrente devido à fonte de tensão de corrente contínua, que é igual a 1 ampere. Foi o que a gente calculou, né? Corrente devido à fonte de tensão contínua. E agora vem o gráfico, né? Eu quero fazer o gráfico. Como é que vai ficar isso? Então primeiro, né, deixa eu salvar aqui. Tem a setinha que é o ponto de save. Vou colocar o nome do arquivo aqui. Então circuito superposição. É interessante não usar nem espaço, nem cedilha, nem til, porque ele pode reclamar. Então deixa desse jeito aí que não tem problema. Circuito de superposição. Tem um aberto aqui de bobeira. Fechar aí. Então agora eu quero plotar, né? Como é que eu faço isso? A função plot. Então se eu colocar aqui T e a primeira corrente, que é a corrente devido à fonte de tensão alternada, CA, né? Agora eu posso rodar isso daqui, salvar, né? E rodar aqui em cima. Aí ele vai falar só para usar o diretório onde eu salvei. Então tudo bem, porque eu não estou usando nenhum arquivo, né, de texto, por exemplo. Ele salva arquivo de texto e carrega arquivo de texto. A gente poderia usar esses arquivos, mas não é o caso do nosso código hoje, né? Então está aí a nossa senoide. Então a gente observa, né, aqui no zoom, que aquele tempo que a gente colocou de 0,1 segundo está até adequado, né? Está com cara de senoide, vamos dizer assim. Escala automática, lá, eu vejo que está com cara de senoide. Ah, eu poderia ter usado um tempo diferente? Poderia. 0,01. Mando rodar de novo. Agora está mais lisinha, né? Vamos dizer assim. E a gente vê que a senoide ficou bem com mais cara de senoide. Mas se eu der mais um aqui, eu consigo ver que, na verdade, ela sempre vai ser composta por segmentos de reta, né? Não tem jeito. Por menores que sejam, sempre vão ter segmentos de reta. Vocês têm que ter em mente que quanto menor for o intervalo o passo, né, de tempo que está aqui, mais cálculo, né, o programa vai ter que fazer e mais pesado vai ficar o seu desenvolvimento. Tá? Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, na janela de variáveis, olha só o tanto de coisa que ele já tem. Né? Ele gerou aqui a corrente devido à fonte de corrente alternada, a corrente devido à fonte de tensão alternada, então está aqui os valores, né?
tudo que ele está armazenando. Só por curiosidade, se vocês quiserem limpar esse histórico, né, de variáveis aqui, é só colocar a função clear_all. Ele apaga todas as variáveis. E se vocês quiserem apagar tudo que está aqui nessa janela de comando, é só escrever CLC que ele limpa tudo, né? Então o programa está como foi aberto, né? Do jeito que ele estava antes. Enfim, então temos aí a primeira corrente. Podemos até olhar aqui no TINA, né? Para dar uma relembrada nisso aí, a corrente devido à fonte de tensão, né? Então eu vou apagar essa fonte, tirar isso aqui e ligar aqui. Agora análises, transiente. Salvo de novo, né? Aqui no caso a gente observa que tem um transitório. Então podemos colocar um tempo mais à frente para poder observar isso daí melhor, né? Mas está batendo bem. Olhando aqui depois que o transitório acabou, né? A gente percebe que tá batendo legal. Até 6,5, então tá dando aí um valor de pico, né? De aproximadamente 2,5, que é o que a gente tem aqui também, né? Olhando o nosso gráfico do Octava, lá 2,5. A gente percebe que está adequado, né? Beleza, voltando com as fontes. Agora a gente pode fazer outra análise. Outra coisa interessante, a gente pode também trabalhar um pouco no gráfico, né? Por exemplo, eu posso usar a função grid, que me ajuda a observar melhor esse gráfico. Agora ele tem as divisões. Eu posso usar a função title, né? Que é para colocar título no gráfico. Então eu vim aqui e falo, ó, title, abre parênteses e um apóstrofo, né? Corrente devido à fonte de tensão. Coloco outro apóstrofo e fecho o parênteses. Agora aparece aqui o nosso título. Depois eu posso colocar também xlabel, que é o título do eixo X, né? Então seria tempo em segundos. Aí lembrando que sempre que eu colocar uma string, né, uma palavra que eu quero que apareça lá, ela tem que estar entre apóstrofos. E o y-label, né? Y-label, y em inglês, né? Corrente em amperes. E mando rodar de novo. Então agora o gráfico está com uma cara mais profissional, né? Vamos dizer assim, ó, tempo em segundos, corrente em amperes. Então, ok. Agora eu quero plotar a corrente devido à fonte de corrente, né? Então, IICA. Então vou trocar aqui I. Eu posso mudar o nome do meu gráfico, né? Devido à fonte de corrente. E mandar plotar. Então tá aí. Observe agora que aquele período, né? Aquele passo de tempo já não está muito legal. Olha só como é que ela ficou bem bicuda, né? Vamos dizer assim. Podemos escolher um passo menor. Então, por exemplo, 0.05, 50 milissegundos em vez de 100. Ela já melhorou bem, né? Então isso daí vai ser observado sempre que vocês forem plotar um gráfico, tá? Fica a critério de vocês aí. Então vamos agora ver essa corrente devido à fonte de corrente. Então rodando aqui o TINA. Se ele estiver reclamando, é só salvar de novo. Não sei porque que o meu programa está fazendo isso, mas de vocês aí deve estar funcionando melhor. Então está aqui o nosso gráfico da corrente, devido à fonte de corrente. E a gente vê que está batendo, né, com o gráfico do Octave. Então estamos caminhando bem, né? E por fim temos a corrente devido a essa última fonte de tensão. A fonte de tensão contínua, que vai dar aí 1 ampere. Então a gente não precisa nem plotar, né? E agora é que é a hora de verificar se o resultado está correto, né? Então vamos plotar todas as correntes ao mesmo tempo, né? Ou seja, eu tenho ali a corrente da fonte de tensão, devido à fonte de tensão CA, somada com a corrente devido à fonte de corrente alternada, menos a corrente devido à fonte de tensão CC. Ou seja, é exatamente o que a gente tinha no cálculo, né? Que eu escrevi aqui na folha. Olha lá. A primeira corrente devido à fonte de tensão alternada, mais a corrente devido à fonte de corrente alternada, menos a corrente devido à fonte de tensão contínua. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, soma das correntes. E mandar plotar esse gráfico aqui. Então tá aí o nosso resultado. A gente vem aqui no TINA, né? E manda plotar também completo agora. Então vamos comparar os gráficos, né? O início aqui deu diferente. Por quê? Porque aqui ainda está naquele transitório, né? Mas depois que o transitório acaba, a gente verifica que os valores estão batendo bem, ó. O formato está certo, né? Enfim,
A gente conseguiu, então, por meio de cálculo, chegar nos valores corretos aí do nosso circuito. Então, é interessante vocês tentarem reproduzir isso, tanto por meio do Tina quanto por meio do Octave, e tentar também resolver o circuito, né, que eu resolvi aqui com vocês. E eu vou deixar também uma atividade para vocês fazerem, né, que é resolver um circuito usando o teorema da superposição. E eu não vou cobrar de vocês a análise computacional, que eu fiz aqui também, mas é interessante que vocês façam. Vou deixar aí para vocês treinarem. Tendo dúvida, entre em contato comigo, né, que eu vou responder o mais breve possível. E no mais aí, né, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.